A Estela foi vice-prefeita foi candidata a prefeita, foi vice-prefeita no mandato do Rodrigo Agostinho aqui em Bauru e agora é vereadora aqui em Bauru. E todo esse tempo no PT. Sim. Como começou a sua vida política, Estela? A trajetória da minha família, a vida social, a vida que nós levávamos me levou para a participação política, né? Uhum. Eu sempre fui muito ligada às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, às pastorais sociais, sobretudo como mulher e preta, periférica. Eu sempre militei também com os agentes pastorais negros, que é um núcleo dentro da Igreja Católica, e isso nos leva a agir e atuar dentro da sociedade. E aí você vai descobrindo os mecanismos, né, da democracia, e os partidos políticos são um desses instrumentos. E essa proximidade com essa questão mais pé no chão, mais periferia, a luta da população mais empobrecida, por direitos, por educação, por creche. Eu me lembro da primeira creche comunitária aqui na cidade de Bauru, a creche Pingo de Gente, lá no Geisel. A primeira horta comunitária aqui foi tocada pela Eva do SEVAC, que era uma referência como mulher também na linha de frente do movimento social, que era uma horta para poder subsidiar com alimentos a creche comunitária. Então essa luta por educação, por saúde, por direitos, primeiro na igreja, depois na sociedade, na comunidade, também nos leva para a política, e eu escolhi o PT, que é o meu primeiro, meu único partido. E daí essa militância que nunca terminou, nunca acabou. Críticas ou não a um partido X, é legal quando tem uma identidade. Fulano é de tal partido e milita ali naquela causa e não tem porque essa promiscuidade que tem hoje, né? Que político, cada hora tá de um lado, vai com um, vai com o outro. É muito ruim, né? Trocar de partido como se troca de camisa, acaba vendendo para o eleitor, para a sociedade, uma imagem de descredibilização dos partidos, né? A gente vive uma época de precarizar a credibilidade da política, e isso é muito ruim para a democracia. Você me disse que você começou essa militância lá na Igreja Católica, né? A Igreja Católica fazia muito esse papel, né? Principalmente quando teve lá... como chamava? Encíclica? Não. Teologia da Libertação. Da libertação. Teologia da libertação. Lá Leonardo atrás. Boff. E depois parou, né? Porque expulsaram muita gente da teologia da libertação. E agora a Igreja Católica está voltando para a política com aqueles núcleos de liderança. Você faz parte desses cursos que eles estão dando de lideranças em algum lugar ou não? Não, eu prefiro me ver como uma liderança que foi forjada dentro da militância da igreja, que a leitura mais crítica da Bíblia aponta a opção pelos excluídos, né? Eu me somo com a teologia da libertação, leio muito o Boff, frequento muitos cursos, muitas atividades que o Leonardo Boff faz, executa, pratica, discute, dialoga, e isso já me preparou para a formação política que eu tenho. Essa opção da igreja pelos excluídos, pela inclusão social, é algo que já está na minha formação, na minha identidade. E isso me preparou como uma figura política no partido, no bairro, na escola, na faculdade. Então, esse diminuir da igreja na área social surgiu também quando cresce dentro da Igreja Católica outros núcleos mais conservadores, né? Como a Renovação Carismática Católica, que a gente respeita muito, mas tem uma visão mais conservadora acerca de uma série de temas, né? Mulheres, a pauta LGBT, a questão da negritude, o social. Eu fiquei muito triste porque minha família, principalmente lá da minha mãe, é muito ultracatólicos. Tem tia freira, meu tio é líder comunitário numa comunidade de vida da Igreja Católica, etc. Assim, votaram todos no Bolsonaro. Eu falei assim, mas gente... Cadê aqueles... Ser cristão e acreditar em certas pautas que esse presidente defende. Aí eu falei assim, mas é totalmente contra... Não, eles faziam... Mas assim, armar, vocês são contra a arma, vocês são do amor, do carinho. Não, eles têm argumentos para combater... Frases pesadas, né? Como bandido bom é bandido morto. Depois contou toda uma trajetória de catequização dentro dos presídios, inclusive, que a igreja também é pioneira pastoral carcerária, que acredita em perdão, né? Se você acredita em perdão, você não pode acreditar na frase mais célebre aí do Bolsonaro na campanha, que bandido bom é bandido morto. É contraditório. Bem contraditório. Mas vamos falar da sua carreira política. Aí você veio para a política, a primeira coisa você foi candidata a prefeita, né? Logo a foi primeira num susto. oportunidade. Sim.
Eu comecei, então, na igreja, aí dentro da faculdade de Direito, lá na década de 90, militar próximo ao diretório acadêmico, aí as pautas da juventude, as pautas da universidade, e aí eu venho para o partido político, e aí eu me torno dirigente de partido político. E a minha opção era continuar dirigente. Eu fiquei como secretária de mulheres do partido na cidade, como secretária de organização, depois me tornei presidente, coordenadora regional, fui para a direção estadual e depois, posteriormente, para a direção nacional do partido. Então, eu optei por uma militância dos bastidores e da construção do partido e das políticas públicas que o partido desenvolvia. Mas 2000, a gente faz uma aproximação, né, a convite do próprio Tuga à época. Na época estava no PSB, salvo engano, e propõe uma aliança conosco, onde o PT ofertaria vice. E às vésperas dessa eleição, ele rompe esse acordo político, e aí o partido tinha o meu ex-companheiro, Batata, como vereador, já tinha um mandato, indo para a reeleição, e tinha nomes como o do companheiro Roque Ferreira, que a gente infelizmente perdeu para a Covid em 2020, com chances reais de se eleger. Então nós precisávamos criar uma candidatura. Então eu digo no susto porque não era minha opção naquele momento a disputa eleitoral, mas era o caminhar dentro do partido e da construção, vamos dizer, burocrática e teórica do partido. E isso nos leva a procurar alguém. E aí tinham muitos debates naquela época, né? Eu sempre me senti muito preparada para os debates, porque eu estudo muito, eu sou muito disciplinada. Eu estou notando. Mas aí a gente acaba se tornando candidata a prefeita naquela eleição. Nós tivemos 12 mil votos. Foi uma eleição bastante difícil, fui a única mulher. E acabou surpreendendo, né? Foi uma eleição difícil do ponto de vista de recursos, né? Foi muito no improviso, muito com a militância, mas isso cria um despertar novo pra gente. Em 2000 você foi candidata a prefeita pelo PT. O PT não estava no poder ainda, então era aquele PT ainda que vendia camiseta para se sustentar. Flanela, né? Inclusive. Aquele ano eu lembro que o Roque fez o flanelaço. Legal. E aquele ano lá foi o ano que o Tuga ganhou? Aquela eleição foi a eleição que o Nilson Costa, que estava ocupando a vaga deixada pelo ISO, né? Que havia sido cassado. Ele se reelege. Há uma polarização extrema entre o Pedro Tobias, a época no PDT. Eu não acreditava que ele ia perder. Exato. Conseguiu perder. E o Tuga Angerami, que era o preferido naquele momento, mas eles polarizam de uma forma que o Nilson corre pelos bastidores e acaba conseguindo se reeleger. Foi a última eleição em primeiro turno em Bauru. Aí, em 2004, a gente atinge 200 mil eleitores, inclusive com uma campanha, né? Da classe política, da imprensa, de alguns setores organizados, a própria Justiça Eleitoral, para atingirmos os 200 mil eleitores. Teve uma campanha ampla com a juventude para se alistar aí como eleitores, e a gente atinge 2 turnos. Aí 2004 já é a primeira eleição em 2 turnos. Cidades um pouco maiores com um turno só é horrível. Muito. Você consegue fazer manobra política e ganhar principalmente quem está no poder, consegue ganhar eleições. Eu vejo em Jaú é um turno só e acontece feitos que a gente desacredita que aquilo aconteceu. Se tivesse 2 turnos, não aconteceria. Exato, Jaú, Botucatu, Marília, Araraquara. Pessoas com 55%, 60% de rejeição acabam ganhando a eleição. Os 2 turnos permitem que você possa sinalizar para um governo de coalizão, né? Porque você se aproxima de aliados que não estavam com você no primeiro turno. Você tem uma chance de rediscutir o que você ia fazer sozinho num primeiro momento. Você discute com novas figuras, né? Então torna a visão de gestão um pouco mais democrática e permite você abrir mão de algumas questões, de alguns conceitos para você absorver novas figuras. E então eu acho que fica mais representativo, né? E encerra-se a eleição de vereadores, que é algo que, de certa forma, domina muito a eleição em primeiro turno. Sim. Tem um peso muito grande. Muito grande. No segundo turno já estão os vereadores eleitos. Mais chapas, mais partidos ajudando, tem mais chance. Exatamente. Né? Bom, aí você sai, você não se elege, né, para prefeita. Sim. E aí qual a sua próxima eleição foi? Aí foi 2004. 2004 eu digo sempre que foi a eleição da minha vida. Foi uma eleição muito importante, porque aí nós somos convencidas no segundo momento. A gente tem uma segunda história com o Tuga, na campanha de 2004, que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu já sabia que isso aconteceria de novo, eu já era contra essa reaproximação, mas, de novo, há um núcleo de pessoas dentro do partido que
novamente faz esse flerte e novamente o Tuga, né, dá essa passada de mão aí no partido e novamente volta esse debate da candidatura própria. Só que aí a gente consegue ter uma ampliação do número de partidos políticos em torno da nossa candidatura. A gente consegue ter uma credibilidade maior diante da direção estadual e nacional do partido. Aí você tem uma campanha mais profissional, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de organização, um número de partidos realmente significativos, com muitos candidatos a vereador, e a gente disputa de verdade e fica em terceiro, numa eleição em que aí polariza Caio Coube pelo PSDB e Tuga Angerame pelo PDT. Aí era o Tuga que estava no PDT, que era o partido anteriormente do Pedro, né, no momento inicial aí dessas corridas. E nesta eleição, essa eleição foi muito importante pra gente, sabe? A gente conseguiu andar muito a cidade, discutir muito, construir muito debate em torno de programa de governo, de saídas para as mais diversas áreas, e foi uma eleição muito importante. Se a gente tivesse um fôlego, acho que foi a última eleição em que ainda era possível os comícios, né? Eu me lembro do partido ter nos trazido para Bauru a Vanessa Camargo, foi um único showmício grande que nós fizemos. Aí nós tivemos Rosa e Rosinha, por exemplo, né? Todos os bairros da cidade a gente fazia pequenos showmícios, andamos muito, suamos muito a camisa e foi realmente uma votação histórica pra gente. E acabamos sendo o fiel da balança no segundo turno, onde foi a última eleição também que havia aquele intervalo. Termina o primeiro turno, tem um intervalo em que não tem campanha, você volta depois de uma semana para você abrir os debates e o programa de TV para ter aí 15 dias e fazer o segundo turno. E naquele momento nós fizemos um acordo político com o Tuga, nem havia possibilidade naquele momento, a polarização nacional era PT-PSDB. Sim, não tinha como apoiar o Caio, apesar de termos ouvido, né, sentado com ele, com a coordenação de campanha, e fechamos com o Tuga Angerame dentro de uma proposta que a gente intitulou de 13 razões para agora votar 12, em cima de algumas ideias de cidade que nós pontuamos com ele, para marcar que nós selamos ali um acordo político em torno de algumas agendas. Claro que a maioria delas não foi seguida, não foi respeitada. Não fomos para o governo, né? Nós não quisemos, não aceitamos cargo, o partido oficialmente. Nos mantivemos numa oposição crítica, né? Mas propositiva. E foi assim que a gente se comportou durante os 4 anos da gestão Tuga, que acabou sendo um marco, né? Eu faço aqui, apesar de todas essas críticas ao Tuga, eu faço aqui um reconhecimento de que depois, em 2008, quando a gente volta, a gente tem que reconhecer que o Tuga fez uma opção política, né, de sanear o caixa da prefeitura, parou a cidade em obras, construções, não avançou, mas ele equilibrou as finanças da prefeitura, voltou a ter CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária, voltou a poder receber recursos a fundo perdido, emendas parlamentares. Isso é importante, que Bauru vinha de uma fase difícil, né, do pós-ISO até o governo Nilson, e os 4 anos de governo Tuga, sem poder receber recursos. Então, foi uma época bem complicada. E depois de 2008, quando encerra o governo Tuga, ele entrega a cidade saneada. Esse é um reconhecimento que, independente da questão ideológica, a gente precisa fazer.